Cartas e acervos pertencentes ao aviador jataiense da Força Aérea Brasileira, Tenente Diomar Menezes, estão em exposição no Museu Histórico Francisco Honório de Campos. A abertura da exposição Cartas de Diomar Menezes, História e Tradução, contou com a participação de visitantes que apreciaram as obras. A exposição faz parte de uma parceria entre o Museu Histórico e professores universitários. As cartas foram escritas entre os anos de 1943 a 1946, no contexto da Segunda Guerra Mundial. 3 professores universitários participaram do projeto que teve como objetivo traduzir as cartas escritas na época, no período em que o tenente estava nas bases de treinamento nos Estados Unidos. Todo o processo durou mais de 1 ano. 15 cartas já foram traduzidas, algumas delas com conteúdo bem passional. A maioria do conteúdo das cartas são relatos do dia a dia que as moças americanas escreviam para o tenente Diomar Menezes. Além dessas cartas, há também cartas que o tenente escrevia para os Estados Unidos. Então são esses 2 conteúdos. Na carta dele, em geral, ele está tendo como destinatário um colega americano. Quando que essas cartas foram escritas? Essas cartas foram escritas no período de 1943 a 1946. Então a gente tem um interstício aí de 3 anos. Vocês 3 foram convidados pelo museu para fazer essa tradução, para desenvolver esse projeto? Nós da Letras Inglês recebemos o convite e aí nós convidamos a História para fazer parte, porque não tinha como trabalhar somente com a tradução linguística das cartas. A gente via que tinha algo mais rico e que ia além do que somente as letras e as palavras, então a gente convidou o pessoal da História para participar conosco. Foi meio complicado desenvolver esse projeto, realizar essas traduções? Complicado sempre é. Mas acho que o que contribuiu foi que a gente conseguiu fazer um time bastante consistente, porque nós temos o pessoal de letras em inglês, nós temos o pessoal da história e nós temos um membro que é americano, que veio para o Brasil dentro do programa do Inglês Sem Fronteiras, que quando nós temos as dificuldades, nós enviamos para ele responde lá dos Estados Unidos e nós completamos a tradução aqui no Brasil. Esse projeto foi inovador, Pela primeira vez vocês 3 desenvolveram esse tipo de trabalho. Foi algo inovador e a gente pretende continuar firme e trazer mais do que isso futuramente também. Então, está sendo, o nosso trabalho na parte da história, ele começa imediatamente a partir do momento em que as primeiras cartas são traduzidas, porque a gente trabalha com as traduções em português. Então a gente tenta dar conta, além dos temas que são abordados pelos correspondentes nas cartas, os conteúdos, o contexto de produção e circulação daquelas cartas. Elas foram produzidas numa situação de guerra. O tenente Diomar Menezes era um aviador brasileiro que foi para os Estados Unidos fazer treinamento de guerra para atuar na Itália. Então é muito importante para nós poder manusear esse tipo de documento, no caso as cartas, do tenente Diomar Menezes e constatar a enorme riqueza desse material para pesquisa histórica. Muitas possibilidades existem a partir dessa documentação. Os professores ainda não terminaram o processo. Muitas cartas ainda serão traduzidas e há possibilidades do projeto ser expandido para outros países. O projeto prevê que a gente crie também um site onde a gente disponibilize esse material para tanto brasileiros como pesquisadores internacionais tenham acesso a esse rico material. E a gente também pensa em organizar publicações e catálogos para que os futuros pesquisadores, para que a geração que venha depois tenha acesso e saiba manusear esse material. Você acha que isso contribui para a história, para a cultura aqui da nossa cidade? Sem dúvida. A gente costuma falar que um dos materiais fundamentais para a história são os documentos. E as cartas do Tenente Diomar, eles são documentos importantíssimos que servem para a gente possa pensar a história local, regional, nacional e as suas múltiplas relações internacionais. Então, sem esses documentos a gente não pode fazer a história. E com eles a gente pode ter um manancial riquíssimo para estudos, pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que a gente espera que venham a ser feitas. O secretário de Cultura esteve presente na abertura da exposição
Ele destaca a importância do resgate desse material. Então, assim, é produzindo a cultura devagar, com parcos recursos, não é? Mas dizendo que nós estamos prontos para fazer até melhor se um dia a gente conseguir condições melhores para tanto. Então, o nosso herói, aos familiares do nosso herói, aquelas pessoas tantas quantas desempenharam um papel importante na Segunda Guerra Mundial, aí a nossa consideração, uma certa homenagem póstuma e com muito respeito, não é, aos fatos todos que envolveram esses heróis, né, brasileiros que defenderam a nossa bandeira, as nossas cores varonis, né, em nome, obviamente, do povo brasileiro. Então, o Tenente Omar Menezes é essa figura, né? Está nos livros, todo mundo conhece muito bem a história do Tenente Omar Menezes, familiares seus que residiram aqui, que ainda moram por aqui, todos eles o nosso abraço. E o muito obrigado a essa parceria com o UFG por essas cartas históricas, que isso vai chamar muita atenção dos historiadores para colocarem em seus livros. Quem prestigiou a exposição se encantou com o projeto desenvolvido. Acho muito importante. Cartas. Um documento que, se pensarmos hoje com a tecnologia, com o WhatsApp, com o Facebook, escrevemos poucos. Mas a carta é excelente. Já trabalhei cartas como uma estratégia nas escolas, e essas cartas do Tenente Omar Menezes, que aborda de 1923 a 46, são importantes porque nós vamos ver um período, um lugar, uma época diferente do que vivemos hoje. Então, o que Omar escreve nessas cartas, desde o cotidiano até o espaço, o momento de uma guerra, então é importante refletirmos, né, a questão da guerra, o horror da guerra, as vivências de outros países, de outra cultura que ele teve. Então é importante refletirmos se foi um contexto de guerra e hoje, qual é o horror que essa guerra até hoje proporciona à comunidade. Eu vi hoje na hora do almoço, me chamou a atenção, falei, vou lá visitar, conhecer também o museu que eu não conhecia. O que você achou do museu em geral? Ai, muito bom, muito interessante. A entrada ali assim já me chamou a atenção, uma foto ali também, bem interessante. E a respeito da exposição em homenagem ao Tenente Omar Menezes, o que você achou? Muito interessante, tem uma roupa dele ali, tem a questão que tem na praça, a estátua dele ali. Eu já sabia mais ou menos a história, mas eu vim me aprofundar mais um pouco, saber o que ele estava escrevendo, para quem que ele escrevia. Eu achei bem interessante. Você acha que isso valoriza a história aqui de nossa cidade? Sim. Tipo assim, eu acho que cada vez as pessoas tinham que visitar mais, conhecer mais a história, as bases da nossa terra, né?